Olha, depois que o Torneio do Poder acabou, a saga do Prisioneiro da Patrulha Galáctica em Dragon Ball Super jogou um verdadeiro quebra-cabeça na nossa frente. E a questão que ficou no ar não era nem sobre quem era mais forte, sabe? Era se as próprias regras de poder do universo estavam sendo, rasgadas na nossa cara. Pois é, a pergunta que todo mundo se fez foi essa. Como que deuses de nível universal perderam para um bode? É sério, a gente tá falando de dois guerreiros que abalaram múltiplos universos e de repente foram totalmente anulados por esse vilão. Pra gente entender o tamanho do choque, vamos lembrar do cenário. Goku e Vegeta tinham acabado de sair do Torneio do Poder num nível que era simplesmente absurdo. Eram forças da natureza com pouquíssima gente em todos os universos capaz de bater de frente com eles. O caminho parecia livre para ficarem ainda mais fortes, certo? E aí, tudo vira de cabeça para baixo. Do nada aparece o Moro, um feiticeiro super antigo, que, mesmo todo acabado, não só peitou os Saiyajins como venceu, e venceu feio, humilhando os dois. Isso aí causou uma confusão geral na galera sobre como a escala de poder da série funcionava. E a resposta para esse mistério todo está justamente em como essa luta aconteceu. Não era só força bruta contra força bruta. Era um choque de paradigmas. De um lado, o poder Saiyajin, que é todo baseado em Ki, em energia física. Do outro, a magia ancestral do Moro, que joga um jogo com regras completamente diferentes. Ok, vamos entrar de cabeça nisso aqui. A grande sacada do Moro não era ter mais poder no sentido que a gente conhecia. A força dele vinha de uma habilidade que era basicamente o antídoto perfeito, o counter definitivo para tudo que os heróis sabiam fazer. Ele não estava jogando o mesmo esporte, entende? Ele estava reescrevendo o livro de regras. O coração do poder do Moro é essa habilidade aqui, que é assustadora. Ele é literalmente um devorador de planetas. Ele não precisa treinar para ficar mais forte. Ele simplesmente consome a vida ao redor, transformando tudo em combustível para ele mesmo. E essa capacidade é praticamente infinita. A estratégia de batalha dele era genial de tão simples e cruel. Ele não precisava ser mais forte que o Goku e o Vegeta na porrada. Pelo contrário, ele ia enfraquecendo os dois aos pouquinhos, sugando a energia vital deles sem que eles nem percebessem. E isso impedia que eles se transformassem. E o pior, toda essa energia roubada só deixava ele ainda mais poderoso. E não era só isso não. O Moro era um verdadeiro arsenal de magia. Ele podia copiar qualquer técnica com um simples toque, manipular o próprio planeta para atacar seus inimigos e até criar ilusões. E enquanto tivesse energia para consumir, ele era, na prática, imortal. Uma ameaça muito, mas muito maior do que só um ladrão de energia. A chegada de um vilão tão diferente como o Moro, claro, deu início a um dos maiores debates entre a galera de Dragon Ball. Como é que o Moro se sairia contra os outros gigantes da saga Super, o Jiren e o Broly? A pergunta de $1 milhão é essa. Se a gente botasse os três para lutar, quem sairia por cima? Só que a resposta é bem mais complicada do que só olhar o nível de poder de cada um. Olha só, essa tabela resume bem a parada. O Jiren é pura força bruta. O Broly é pura fúria sem limites. Já o Moro, ele é o estrategista, o cara que vence anulando o poder do adversário. E numa luta assim, as fraquezas contam tanto quanto os pontos fortes. Um argumento que se ouve muito por aí é esse aqui. A ideia de que no mano a mano a força absurda do Jiren simplesmente passaria por cima de tudo. Nessa visão, as habilidades do Moro são vistas como trapaças, como se não fosse poder de verdade. E aí vem o outro lado da moeda. O poder infinito do Broly, que deveria ser sua maior vantagem, na verdade se tornaria sua pior fraqueza contra o Moro. O cara ia simplesmente transformar o Broly numa bateria ambulante de energia infinita. Seria um confronto péssimo pro lendário Saiyajin. Tá, então como eles resolveram essa encrenca toda? Bom, ficou bem claro que um problema totalmente novo como o Moro exigiu uma solução igualmente inovadora. Força bruta não ia adiantar. Era preciso lutar em outro nível. A própria base do poder Saiyajin virou o ponto fraco deles. Toda vez que eles tentavam aumentar o Ki com uma transformação como o Super Saiyajin Blue, eles só estavam dando mais comida pro inimigo. Era um ciclo vicioso, uma armadilha. A resposta veio com um instinto superior. E o ponto-chave aqui é que essa não é só mais uma transformação para aumentar o Ki. É uma técnica divina, um estado de espírito em que o corpo se move sozinho, sem precisar pensar. É a habilidade dos anjos, afinal de contas. E isso, meus amigos, foi a virada de chave. Lutando com um instinto superior, o Goku não estava mais jogando o jogo do Moro. Ele estava usando um tipo de poder que a magia do Moro não conseguia nem tocar nem drenar. Ele basicamente achou uma brecha no cheat code do vilão. Mas mesmo com a resposta na mão,
a luta estava bem longe de acabar. Encurralado, o Moro fez a sua jogada mais desesperada, uma que mudou completamente o cenário da batalha final. A sequência de eventos foi alucinante. O Goku, com o instinto superior completo, finalmente derrotou o Moro. Mas aí, num último ato de desespero, ele absorveu o poder angelical do Meros. O corpo dele não aguentou essa energia e, para não explodir, ele se fundiu com o próprio planeta Terra. E de repente, o dilema se tornou impossível de resolver. O destino do Moro e o da Terra agora eram uma coisa só. Destruir um significaria destruir o outro. Goku se viu numa situação em que parecia não haver vitória. A solução final precisou de um poder que não era só do Goku. Com a energia de todos os aliados e, principalmente com a ajuda da magia do Ubi, foi possível dar um golpe que destruiu só a consciência do Moro, separando ele do planeta e salvando todo mundo. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Diferente da maioria dos vilões que só dependiam de poder bruto, o Moro usou estratégia, astúcia e uma magia que quebrou todas as regras da série. Ele forçou os heróis a evoluírem não só em força, mas em técnica. E aí fica a pergunta no ar. Será que essa abordagem faz dele o adversário mais inteligente que já apareceu em Dragon Ball?